Senhor, nesta noite queremos estar te louvando, glorificando o teu nome, te dando graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor, para que possamos estudar a tua palavra, nos mergulharmos nela, Senhor, como se mergulha num rio, Senhor, ser banhado, ser lavado pela tua palavra. Meu querido, o Senhor possa estar operando nas nossas mentes, nos nossos corações, a fim de que tu traga discernimento, Senhor. E também, Senhor, te pedimos espírito de sabedoria e revelação em Jesus Cristo, Senhor, a fim de que tudo fique claro, Senhor. Nós sabemos que pela tua palavra tudo se clareia, Senhor. Ela é luz para os pés, luz para o caminho, Senhor. Ela ilumina a nossa vida. É ela quem nos guia e dirige, Senhor, até Cristo Jesus, que é a luz dos homens, Senhor. Por isso, nessa hora, Senhor, sabemos que as suas escrituras falam do Messias, falam do Salvador, falam, Senhor, daquele que iria vir, do ungido de Deus, que iria vir, Senhor, não só salvar o mundo, mas também governar esse mundo, Senhor. Por nessa hora, o Senhor possa estar tomando o teu lugar de governo, Senhor, não só de Senhor e Salvador, mas também de Rei, Senhor que reina, Senhor, Rei do teu reino, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, pelo poder que há no teu Espírito Santo, nos dando, Senhor, capacitação, Senhor, para a transformação das nossas vidas, Senhor. Pai, nessa hora nós queremos rogar a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, para que possamos entender e abrir os mistérios, Senhor. A palavra diz que em Ti está oculto todas as riquezas insondáveis de Cristo, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo, desvendando para nós tudo aquilo que o Senhor quer revelar nessa hora, Senhor, nesse momento, nos capacitando, Senhor, a fazer melhor a Tua obra, Senhor. O Senhor também nos ensina que nós devemos ser bem adestrados, Senhor, na Tua palavra, como aquele que maneja uma espada, como um espadachim, a fim de fazer a boa obra, Senhor. Nós sabemos que para fazer a Tua obra necessitamos conhecer a Tua vontade, Senhor, saber como, quando e onde fazer as Tuas coisas, Senhor. E em tudo dependemos do Senhor, Pai. Por isso nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo, Senhor, que a capacitação, tudo que nós recebemos, vem da Tua mão, Senhor, do doador de boas dádivas, Senhor. Por isso, Senhor, nós te louvamos por cada vida aqui, por este lar, casa do Alexandre, Priscila, Senhor, pelo seu filhinho, pela sua filhinha, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Continua abençoando esse lar, continua abençoando o Alexandre, Senhor, Rafael, Senhor Pai, sua família, Marcelo, Thaís, Senhor Pablo, que está ali com a sua mãe, Senhor Pai, sua esposa, Pietro, Senhor Pai, sua avó também ali, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor, em cada um desses lugares, como nós conversamos aqui, Senhor, que o Senhor possa estar ministrando a Tua palavra, Senhor. Para que as pessoas que moram aqui perto, que estão mais próximas desse lugar, possam ser despertadas, Senhor, para vir e ouvir o Teu ensino e a Tua palavra, Senhor. Assim também como ali na casa do Marconi, Senhor, Acabe, Senhor, assim como também ali no Ângelo, Senhor, Pai querido, em nome de Jesus. Sabemos que é tempo de buscar, tempo, Senhor, de correr atrás para saber, conhecer, informar sobre os Teus planos, Teus projetos para esses dias, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor derrame espírito de sabedoria e revelação em Cristo Jesus, nos dando discernimento, Senhor, quanto tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu fiquei na dúvida, né, como a gente estava comentando antes, e aí eu tinha para mim, faziam 10 meses assim, mas eu tinha para mim que a gente tinha lido o Salmo 81. Então foi com 82, qualquer coisa a gente tenta inverter na próxima oportunidade.
Salmo 82, né? Acho que a gente seguiu aquela sequência da família de Asaf, né? Para o mestre de música, Salmo da família de Asaf. A gente pode cada um ler um, né? É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. É Deus quem preside nas... Perdão. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Pausa. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Eu acabei anotando alguns versículos assim que achei interessantes, né? É um salmo que fala muito sobre a questão do juízo de Deus, né? E Asaf, engraçado, teve vários questionamentos ao longo da vida dele, e acredito que isso também é um tema que inquieta muito as pessoas, né? A justiça de Deus, né? Para quem quer justiça, quem quer que, né, vê as coisas, mas não aceita que as coisas sejam assim, né? E deseja uma intervenção rápida divina, né? A nossa justiça é algo muito traiçoeiro, né? É como se a gente tivesse oportunidade, acho que a gente resolveria tudo de um dia para o outro, assim, a nossa maneira, a nossa forma, né? E Deus, ele faz justiça com misericórdia. Ele tem um tempo, né? A sua justiça tem um tempo. Parece, pela descrição do Salmo, é claro que ele está se referindo aqui no meio dos deuses com D minúsculo, né? A governantes que eram muito proeminentes, eram como pessoas divinas daquela época, né? Assim, né? O rei era aquela figura como um deus terreno, né? Então, relata que, pelo menos historicamente, parece que vinha uma sequência de muita injustiça, de muitos desses governantes sempre oprimindo o povo e sempre, né, permitindo que a injustiça reinasse. E parece que em um certo momento aqui, a gente entende pelo Salmo assim, a sensação de uma intervenção divina, quando Deus vem e faz justiça, né? Ao mesmo tempo é ele que estabelece toda a autoridade e por isso recomenda, né, na carta ao apóstolo Tiago, dizendo claramente que a gente deve se submeter a toda a autoridade, porque toda a autoridade foi instituída por Deus. Mas o interessante é que da mesma forma que ele institui, ele também julga essa autoridade. Porque quando ele levanta uma autoridade, ele levanta para um propósito, né? E ele nos recomenda que a gente se submeta às autoridades, mas não cabe a nós, né? Mas ao Senhor, em tempo oportuno, ele faz juízo sobre essas autoridades, né? Sejam elas terrenas, né? Às vezes a gente não percebe, mas tem coisas que no mínimo são curiosas, né? Como a questão do Lula, naquela declaração dele, né? Falando contra o Senhor, né? Dizendo que Jesus foi muito infeliz e que estava errado quando disse bem-aventurados os pobres, né? E o interessante é que a declaração dele, um tempo depois, ele teve exatamente um câncer na garganta, né? Assim como o presidente venezuelano também falou, né, que a última missão dele na Terra seria, né, exterminar o Estado de Israel, né? Que ele odeia Israel nas suas entranhas. E foi exatamente onde ele adquiriu o câncer dele também, né? E essas coisas normalmente acontecem um ano depois, um ano e meio, as pessoas nunca relacionam, nunca buscam saber o porquê daquela declaração, né? O porquê daquelas consequências. Então a justiça de Deus faz isso às vezes, ela leva tanto tempo aos nossos olhos pelo menos, né? Tanto tempo para realmente se materializar, se concretizar, que às vezes naquele momento
a pessoa nem lembra, né? Existe tanto tempo, igual Israel, né? É tanto tempo, quando vinha o juízo, mas eu tô, né? Falou através de Jeremias, eu tô há 70 anos aí falando, né? Profeta atrás de profeta, lembrando, e vocês continuam seguindo esse caminho, até que foi o tempo em que o Senhor instituiu que, né, deveria ser o seu juízo, e trouxe esse juízo ali sobre a casa de Israel. Então isso é uma coisa sempre que nos dá temor. São duas situações, né? Um, quando a gente vê o juízo, ainda mais nós que somos servos do Senhor, vem aquele temor, né? E a sensação de impunidade quando Deus não aplica a sua justiça. Diz o Novo Testamento, né? Parece que tudo é largado e tudo pode e tudo se faz, porque se dá uma sensação como Deus não tivesse nenhum controle sobre as coisas, né? É interessante isso, né? E Deus, ele aplica seu juízo parcial exatamente com essa intenção de restaurar o seu temor, né? De trazer à memória que ele é o rei, que ele governa, que ele tudo sabe, né? Que ele tudo conhece, que ele é o que pesa os corações. Então, eu separei um versículo para a gente, de repente, ler junto, Apocalipse 20, versículo 11, que seria talvez não existe, que seria o último juízo de Deus no sentido do exercício da sua justiça, né? Apocalipse 20. Apocalipse 20. Aqui está como o juízo de Deus. Pode ler, Marcelo, de repente. Exatamente, ler até o 15 mesmo. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Boa. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Esse é, digamos assim, o último juízo, né? Quando o trono do Senhor se estabelece. E eu achei interessante, embora ele esteja falando ali de um juízo parcial, pelo menos assim, algumas coisas que me despertaram. Primeiro, diz que o céu e a terra fugiu da presença do Senhor, né? Então, a primeira questão no juízo é que não há onde se esconder. O céu e a terra fugiram da sua presença. Não há onde o homem se esconder. Não há lugar que o homem possa buscar para tentar se esconder, porque aonde existe lugar, tudo isso foge. Fica só ali diante do Senhor o homem, né? Sem céu, sem terra, sem nada, o homem ali diante de Deus, né? A fim de ser julgado. E grandes, pequenos, mortos, então assim, seja pobre, seja rico, seja alguém importante, seja alguém não importante. A Bíblia, é claro, o Senhor não faz acepção de pessoas, e seja como o Salmo 82 relata, um divino governador, né, vai estar ali diante do Senhor como um homem simples qualquer, né? E a justiça de Deus é algo tão perfeito, tão equilibrado, que o Senhor julga baseado naquilo que foi registrado, né? Não tem nada ligado a sentimento, né? É engraçado que no trabalho a gente fazia, de 3 em 3 meses tinha que avaliar, por exemplo, um fornecedor, um prestador de serviço. Normalmente eram avaliações muito assim, dessa forma humana, né? Porque você teve um problema com alguém, né? Aquela pessoa errou em algum quesito do serviço e você ficava chateado, então a sua avaliação era D. Não importa se a pessoa fez 1000 e errou 1. Isso não, né? Importa que aquele sentimento levava a pessoa a analisar ao máximo aquela relação, né? O Senhor não. O Senhor diz a palavra que ele tem tudo
registrado. Assim, seja alguém que conhece ele, seja alguém que não conhece ele, seja alguém que obedeça a ele ou não, tudo está registrado. E o Senhor julga conforme registrado nos seus livros. Então tudo está sendo tomado nota. Tem uma palavra, só para complementar, que fala que a gente deve... Eu não lembro como é a palavra exatamente, nem lembro o que está escrito, mas que a gente deve ter cuidado até com a palavra mais tola que a gente fala. Porque tudo... Toda palavra frívola que for lançada... Isso. O homem dará conta. O homem dará conta, exatamente. E por um lado a gente vê isso, mas por um lado também preste atenção, assim, perceba a misericórdia do Senhor. Porque quantas coisas foram registradas na minha vida do Rafael, que puxa vida. Se não fosse a misericórdia do Senhor, né? A graça do Senhor, né? Quando ele fala assim que realmente dos teus pecados eu não lembro mais, né? O meu sangue te purifica de todo o pecado, né? Eu lanço isso, né? Assim, no esquecimento, né? Onde ninguém mais pode buscar, pode achar. Então, assim, que obra maravilhosa é essa do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por amor a nós, para que aquilo que estava registrado contra nós, disse Paulo em Efésios, fosse rasgado. Essa carta de sentença, uma carta de sentença é um mandado do juiz, uma carta que era contra nós, que nos condenava, foi rasgado por uma autoridade maior, porque ela mesma se ofereceu no nosso lugar. Né? E ao mesmo tempo não só nos tirou de um livro, assim, no sentido de tudo que registrava da nossa inimizade contra Deus, como colocou o nosso nome num outro livro, que é o livro da vida. Né? Então é ter essa consciência que a gente não tem nenhum mérito no nosso nome estar escrito ali. Né? É um julgamento, né? Onde Cristo passa a ser a justiça. Porque se fosse, né, por mim, por cada um de nós, apenas em registros daquilo que foi feito ou deixou de ser feito, né, ou apontado pela nossa consciência, o que seria de nós, né? Mas o Senhor, como essa autoridade, rasga essa dívida, né, lança essa dívida fora e escreve o nosso nome no livro da vida. Eu às vezes fico lendo isso, mas eu não consigo às vezes perceber a dimensão disso, sabe? Às vezes são coisas simples, mas que o Senhor faz, mas é tão grande, tão grande, tão grande. Diz os irmãos, às vezes o irmão tem uma visão, vê alguma coisa do céu e tal, já volta estarrecido, né? Então eu fico pensando se o Senhor abrisse os nossos olhos para a gente poder olhar e ver o nosso nome escrito no livro da vida. Porque ele fala isso. Quando os discípulos chegam e falam assim, Senhor, glórias a Ti, porque nós curamos os enfermos, o leproso ficou purificado, Senhor, os demônios obedecem ao Teu nome, é tremendo. É um mover, é uma autoridade, é uma coisa assim que, olha, sabe, fomos na aldeia transformada, sabe? É gente se convertendo, olha, vai ter bombando lá os cultos e tudo, sabe? O Senhor falou assim, não se alegrem, porque os demônios se submetem ao meu nome, como vocês falam, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Esse é o motivo verdadeiro e real para vocês ficarem alegres, porque não existia mérito nem capacidade, mas eu, através da minha obra e da minha pessoa, fiz com que o nome de vocês estivesse escrito naquele livro. E nisso vocês podem se alegrar e se regozijar, né? Então, fiquei meditando nisso quando eu estava lendo esse Salmo 82, porque é muito comum quando a gente está diante de muita situação de injustiça como Asaf, a gente sentar o pau no injusto e de repente a gente que pode andar um pouquinho mais certo, baseado na nossa justiça, né? Sentar a lenha em quem está errado. Mas você vê que a justiça de Deus não tem esse padrão, né? A justiça de Deus é Cristo. Se aquele irmão, aquela pessoa recebeu Cristo, então foi tudo apagado, tudo perdoado, né? Um nome escrito no livro da vida, e ela tem agora um relacionamento a desenvolver com o Senhor, uma caminhada cristã a desenvolver, né? Por isso que aquele textozinho que Jesus fala que 2 homens subiram ao templo para orar. E um dizia assim, Senhor, eu cumpro todas as leis, faço isso, dou dízimo, parará, papapá, eu faço o rosário dele lá, desfio o rosário dele. E o outro só batia no peito dizendo, Senhor, seja propício a mim que sou pecador. Senhor, seja propício a mim.
Aí ele perguntou, qual dos dois desceu justificado? Aí os discípulos tiveram dúvida, o que batia no peito. Não. Ele que reconhecia a sua condição, né? O outro em cima da lei, o outro só ficou em cima de Deus, entendeu? Baseou no Senhor. E quando a gente, né, é uma coisa muito difícil, eu fico imaginando assim, para o judeu, né, e hoje para aquele que segue, digamos assim, o mundo evangélico à risca, né, porque a tendência realmente é se auto-justificar em cima de alguns parâmetros daquela época da sociedade, né. Hoje tem alguns parâmetros assim definidos, né, um pouco diferente daquela época, talvez de Israel, talvez não bebe, não fuma, frequenta o culto e dá dízimo, seriam uns 4 pilares importantes que poderia uma pessoa se sentir assim, né, justificada, né, Ou se achar merecedora. se achar merecedora, né, Senhor, louvado seja o teu nome, eu podia estar indo na praia, eu podia estar jogando bola, cada vez eu ouço essa oração, né, mas eu estou aqui, né, e tal, não sei o quê. Como eu estou aqui, né, mas aí logo depois ela ora, graças te damos que o teu Espírito Santo me trouxe para cá, assim, é um pouco contraditório assim o tempo todo, porque ou o Espírito Santo trouxe, ou você decidiu vir e é melhor que o cara que está na praia. Eu sou melhor do que a maioria, né? Assim. Eu vim, agora cadê minha recompensa? Dentro da gente existe esse conflito, né? Então assim, o Senhor segue num processo com a gente. Eu escrevi hoje até para minha mãe nesse sentido, de espremer o tomate, de tornar a nossa consciência cada vez com mais luz, no sentido do sem mérito, né? Adão, né? A linhagem adâmica é alguém que busca mérito, né? É alguém que tem um mérito como padrão de vida, né? E a linhagem de Cristo é a graça. É o Daniel orando porque pecamos, porque eu sou assim também, sabe? É o José que por mais tenha uma conduta irrepreensível, tem misericórdia de mim, entendeu? E assim, aquela pessoa que vê que por mais que ela exerça uma conduta, né, cristã muito positiva nos dias atuais, ela sabe que o cristianismo dela não é a conduta, o cristianismo dela é Cristo, é a graça, é a obra, é a pessoa, né? É a relação que foi criada. Ele não teria mérito algum para estar ali sentindo aquela presença, desfrutando aquela alegria. Por que eu estou desfrutando uma alegria, uma paz, uma harmonia? Né? Porque num momento de adversidade, de tribulação, né, eu posso desfrutar, eu invoco o nome do Senhor, posso desfrutar disso por pura graça, né? Não há mérito nenhum, né? E Rafael, é muito mais fácil se viver assim, porque você caminha mais leve. Estou falando isso porque eu tenho experiência nessa. Hoje eu estava na consagração exatamente o que eu estava falando, ele ministrou no coração. Né? Você se sente melhor porque você vem em uma consagração, você está por fora. Né? E essa ideia que o Senhor está ministrando hoje para a gente, Deus falou comigo, rapaz, eu me senti tão leve, tão leve, tão livre, sem peso nenhum, assim. Oh, meu Deus, passou a ser diferente o meu culto, sabe? Passou a ser. O culto é outro. Né? Sem carne, sem aquela coisa de estar na frente, no controle, sabe? Etc. Né? Você vê como a gente pode desfrutar, como o Senhor tem. Tomai o meu jugo, que é leve e suave, né? O Senhor falou assim, é leve. Não era como o dos fariseus, né? E às vezes eu reflito, Rafael mesmo, reflito bastante sobre alguns sentimentos que eu acho que eu preciso avaliar o tempo todo, né? Às vezes você não pode estar num certo culto, né? Por alguma situação, né? Algum empecilho, por alguma outra prioridade, né? E às vezes sem você perceber, você se sente culpado por aquilo. Sabe? Parece que é um sentimento de culpa. E que você vê que não é um sentimento do Senhor. Você vê que é um sentimento baseado, né, em algo humano. Sabe? Em algo humano. Né? Caramba, puxa. Um temor por uma coisa humana.
Porque às vezes temor por coisas divinas passam despercebido por todos nós no nosso dia a dia, né? Assim, hoje eu procuro estar muito atento assim, se realmente, né, quando eu sinto algo, é o Espírito de Deus me constrangendo ou é um constrangimento humano? No dia seguinte, quando eu preciso encontrar aquela pessoa, você fala, pô, irmão, não deu para ir por isso, isso, isso. Sabe? Como já fosse algo constrangedor, o Cristiano falou, não é leve. Não é leve. Então, aí eu mesmo refletindo, pensando, então é para Deus? Sabe? É para o Senhor, sabe? Né? Eu sinto falta de quê? Dos irmãos? Das pessoas? Ou de algo que eu criei e está incutido na minha mente, né? E eu tive uma coisa muito engraçada. Ô, irmão, tô sentindo sua falta, irmão. Tô sentindo sua falta. Ô, irmão, glória a Deus, me dá um abraço, tô aqui. Não, irmão, tô sentindo sua falta. Glória a Deus, irmão, me dá um abraço, eu tô aqui. Não, irmão, tô sentindo sua falta lá no culto. Eu falei, então você tá sentindo a minha falta em um lugar. Você não está sentindo a minha falta. Você não está sentindo a minha presença, senão você se regozijaria comigo, abraçaria e comeria o pão na minha casa. Você está sentindo falta de alguma coisa que você criou na sua mente, que para você é importante. Né? Então, assim, é essa reflexão de que realmente do que é importante na caminhada individual de cada irmão e do que a gente passa a valorizar e também cobrar dos outros irmãos, porque a gente acaba recebendo uma coisa que a gente aprende na nossa caminhada, né? Que às vezes é o que a gente aprendeu também e é o que a gente também acaba, sei lá, praticando de alguma maneira, né? Cobrando os outros irmãos também. E às vezes, poxa, sendo pesado por um irmão, desnecessariamente, né? Assim, né? Atrapalhando a caminhada do irmão. Então, se a gente pode, nesse momento, se reavaliar no sentido com a ajuda do Espírito de Deus, para entender, poxa, Senhor, eu quero ser leve com meus irmãos. Eu penso que quando a coisa é um cunho religioso, ela sempre vai gerar orgulho. Ela vai gerar orgulho, cobrança, né? Pelos frutos, a gente pode diagnosticar isso muito bem. A gente vai se sentir merecedor, porque fez isso, fez aquilo, jejuou, foi no monte, fiz campanha, 7 semanas, botei dinheiro no envelope, então eu mereço. Isso é cunho religioso, porque, na verdade, o sentimento que advém disso é sempre de superioridade, de merecimento, de justiça própria, de cobrança pelo outro que não foi, de se sentir superior, melhor. Quando realmente a coisa se faz por amor a Deus, por uma escolha, eu vou escolher o melhor, vou escolher a melhor parte, como Maria, né? Vamos usar o exemplo de Maria. Vou escolher a melhor parte. O que vai gerar aquilo? É a quebra do perfume, é a humilhação, é aquele coração manso, humilde, grato, de estar aos pés do Senhor, de estar ela e o Senhor. Não entra mais ninguém. Você não tem nem tempo de olhar para os outros, porque está você e o Senhor ali. Esse no meu, assim, na minha maneira de ver, esse é o melhor caminho, né? Esse é o melhor caminho. Mas esse tipo de cobrança, na realidade, ele é subliminar, entendeu? É uma coisa que as pessoas quase não detectam, porque ele está abaixo da linha de consciência, entendeu? A pessoa se cobra ou se sente mal, né? Como a irmã vai falando. Aí ela mesmo já fica, irmã, ontem o culto foi uma bênção, né? Aí, quer dizer, a pessoa já se sente oprimida com aquilo, você não estava lá, né? Então, mas é uma cobrança velada e é uma cobrança assim, oculta, né? Mas que na realidade você também tem ela, porque se estiver livre você não vai sentir. Paulo diz assim, irmãos, tiveram alguns judeus aqui no nosso meio, não ficamos com eles nem por uma hora, porque eles vieram inspecionar o tipo de liberdade que a gente tem em Cristo. Então Paulo não aceitava nenhum jugo judaico.
Aí ele falou assim, não ficamos com ele nem por uma hora. Ficamos para correr. Porque eles vieram Ele aqui... já tinha botado muito jogo nos outros, então ele sabia o que era. Lógico. Não, é por isso que ele falava. Irmão, se Cristo libertou vocês, para que vocês vão colocar de novo? De outro jugo? Lei, dia, semana, lua nova, não sei o quê, ppp. Pô, mas Deus já te livrou você disso, cara. Acabou. Né? Isso que ele fala para Pedro. Você, sendo judeu, não vive mais como judeu, olha só, não vivia mais como judeu. Não praticava mais o judaísmo, entendeu? Então, aquilo tinha acabado, acabou. Entendeu? Enquanto a gente não entender que isso elimina Cristo, né, na verdade, essas atitudes vão eliminando Cristo. Aí elimina a graça, que é de graça, entendeu? Que é tudo, a pessoa elimina e é Cristo. E o cara vira muçulmano. Lógico. Tapetinho. Ele tá botando bomba no corpo e matando os Eu já até me lembro. Radical, né? Eu já até me lembrei porque Rafael, eu vou falar pro Rafael para ele tomar cuidado. Ele só não tem o tapetinho. Porque às vezes ele vai orar e fica igualzinho eu gostava dos caras vermelhos lá. Cuidado que hoje está tão misturado. Eu falei, ei, rapaz, que ele virou muçulmano. É interessante, ele vai falar assim, que é uma coisa difícil de detectar. Seja para aquele irmão que está caminhando na graça, como cada um de nós precisa ser aperfeiçoado, que você vê, Paulo viu isso de uma forma mais clara. Estevão foi apedrejado por isso. A palavra é muito clara, assim, que existiu outro grupo que ainda, entendi, isso não é e tal, né? É do Senhor, mas seguimos, né, e tal. Não, Estevão era uma coisa complexa, porque os milagres que o Senhor realizava por ele eram iguais aos apóstolos, né? E ele já tinha compreensão clara de Paulo. Templo, essas coisas, para ele, entendeu? Acabou, aquilo ali acabou. Né? E isso trouxe uma fúria muito grande sobre os religiosos da época. Você vê que Pedro já demorou mais um pouquinho, porque Paulo teve que exortar ele nessa questão, quando ele estava com os irmãos da circuncisão, apesar de ser livre, apesar de ter a consciência que a verdadeira circuncisão é a do coração, né, e não a do prepúcio, apesar de ter andado com Cristo, ter experimentado essa liberdade de Cristo, né, assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre, de todo esse processo, ainda assim existiam algumas questões que estavam presas, porque, como ele falou, está muito lá dentro daquilo que a gente foi criado e ensinado desde a infância. Desde a infância. Seja quando ele se separou e Paulo falou, que isso, Pedro? O que está acontecendo? Ou seja, na questão até da visão de Cornélio. Né? Porque ele fala assim, Senhor. Ele começa a frase bem, né? Depois ele fala assim, não comerei de modo algum. Então alguma coisa está errada. Ou o Senhor, ou ele dando a ordem. Entendeu? Se ele seguir a primeira, ele vai falar, Senhor, bem, eu vou comer, né? Ou ele não falar nada, falar assim, Deus, então não vou comer. Mas para você ver como chega a ser algo tão paradoxal dentro da gente, de reconhecer o senhorio, mas de se opor a algo que está escrito e foi impresso dentro do nosso coração, na nossa criação ou na religiosidade que outras pessoas passaram para a gente, que é muito difícil de arrancar. Muito difícil. Só o Espírito de Deus. Pedro, não fala isso. Você não vai comer o que eu santifiquei. Vai lá e tal. O que é o Espírito ali? Convencendo ele, trabalhando ele. Olha, eu tenho um propósito e tudo. Ele já sabia que ia segurar um pepino, né? Chegou lá, quando desceu, tipo assim, você vê que a coisa é tão crítica que em vez de se alegrar, glória a Deus, meu Deus, os gentios receberam o Espírito, é a promessa. Assim, tô lascado. Agora como é que eu vou explicar para a circuncisão que eu tô aqui dentro e o nego tá batizado e eu tô batizando os caboclos na água? Tal é o ponto quando você precisa se justificar pelo próprio agir de Deus. É Deus que está fazendo, mas já existe uma preocupação de como eu vou me colocar nessa situação, porque agora Deus me deixou, entre aspas, de saia curta. Né? Em vez de estar bradando com os irmãos, né, que o Espírito veio e olha que bênção, também é para os gentios. Né? Então posso eu recusar? Olha só, posso eu recusar que se batizem nas águas? Uma vez que... Porque antes recusavam. Mas agora, o que eu faço com essa situação? Né? Então, assim, é uma questão que eu creio, assim, particularmente, é um processo e a caminhada de cada um, enquanto uma pessoa pode ter recebido escravidão humana, mandamento humano, se torna mais vagaroso esse processo do irmão se tornar livre em Cristo. A gente não está falando, obviamente, de questões de libertinagem, outras questões, não. Está falando dessa própria questão. Dessa prática, né? Salvação pela Como eu já conheci uma irmã que falou, puxa, eu sei que eu posso andar aqui com a bermuda até o joelho, mas
Eu fiquei 40 anos num local, quando eu boto a bermuda dentro de casa eu me sinto mal. Você acha que é o Espírito de Deus que constrange ela para ela estar com a bermuda dentro de casa? A moça com 61 anos de idade? Eu levei 5 anos para usar uma bermuda depois de sair quanto dessa noite. aquilo foi incrustado dela. E assim, um exemplo de uma bermuda, mas pode ser para outras situações, né? Eu posso saber, não, sei lá, eu ofertei ao Senhor como foi colocado e tal. Mas o quanto essa oferta está relacionada com algo livre e quanto ela está relacionada com o ensinamento errado que eu recebi. Né? Então assim, creio que são questões realmente particulares do Senhor com cada um de nós, que só o Espírito de Deus para ir nos mostrando, né, com carinho, fazendo como ele fez com os seus servos. Né? E acho até que, assim, para a compreensão que Asaf tinha, assim, você vê que o Espírito de Deus coloca uma coisa muito assertiva, porque ele diz assim, ó, garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham o direito dos necessitados e oprimidos. Ele coloca uma coisa bem objetiva. Se a gente for lá no livro de Tiago, né, a gente vai assim perceber que Tiago também, apesar de um irmão da circuncisão, né, a gente não está fazendo aqui separação, né, assim, apesar de um irmão que de repente trouxe algo da circuncisão, ele acaba colocando isso de uma forma interessante, que ele diz assim, olha, a verdadeira religião? Ele bota aqui, ó. 27. Vou ler até um pouquinho antes. Olha só que interessante. Olha só, vou ler um pouquinho antes que acho que vale a pena. Sejam praticantes da palavra. Aí parece uma coisa assim que pode ir para um lado legalista. Desculpa, 22. 22 versículos? 22 versículos, 22. Sejam praticantes da palavra. Mas olha o que ele vai entender como isso. Não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Mas ele não está falando de uma prática farisaica, porque é aquilo que Paulo falou. Paulo era infalível. Hebreu de hebreu, criado aos pés de Gamaliel, conhecedor da cultura, na lei exato. Então ele não está falando que o praticante, com uma mentalidade nossa, é o seguinte, caraca, o cara é praticante mesmo. Mandamentos. Tudo que está na Bíblia aqui de mandamento, o cara, olha o que ele vai, a compreensão que o Tiago vai colocar. Não é essa a compreensão, ele diz assim, ó. Mas homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, olha o que o Xande colocou, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tem que ver se 26. Se alguém se considera religioso, aí ele já vai corrigir para que os irmãos da circuncisão que leiam tenham compreensão. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Então, primeiro ponto, ele é muito objetivo. Não, esse versículo aí, só um instantinho, me chamou logo a atenção. Porque eu tenho visto muito vídeo, hoje mesmo de um muçulmano falando contra Israel, mesmo que Israel saísse e resolvesse sair de Israel, ele continuaria odiando Israel, independente dele estar ali ou não, terra vazia. Então, quando ele fala religioso, é o cara que mais vai, vamos dizer assim, falar, vai usar a língua. Exato, porque o cara que não é religioso, ele está livre, ele não vai condenar ninguém. Ele não vai se alimentar. Quem vai usar a língua é aquele cara religiosão mesmo, assim, que tem aquele padrão e que vai cobrar todo mundo segundo aquele padrão. Então a língua vai ser mais usada. Vai ser muito difícil ele conter a língua. O religioso é muito difícil ele conter a língua. Entendeu? Por experiência própria, desde 14 anos de idade. Mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Então ele coloca um ponto bem objetivo. Ele bota assim, sua religião não tem valor algum. Imagina escrevendo isso por uma pessoa que era considerada um Paulo antes de uma conversão. Ela escreveu, a sua religião não tem valor nenhum. Porque você não tem poder para refrear a sua língua. Coisa forte, né? Assim, coisa... Ou seja, você é preso, né? Você é preso. Algemado. Aí ele diz assim, ele tem a compreensão lá de Asaf. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa.
cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Bom, sabe qual é a religião? Já que você, irmão, não, que eu não sei o quê, porque isso que irmão, sabe qual é a religião? Bem simples, mano. Bem simples, para já passar a régua aqui embaixo, não ter o arcanjo, o querubim, o bispo, não sei o quê. Para saber aqui embaixo é o seguinte, irmão, cuida do órfão e da viúva na sua necessidade e não se corrompe com o mundo. Se separa para o Senhor, acabou, irmão. Essa é a religião pura para Deus. Agora a gente percebe assim, quanto isso pode se distanciar do próprio cristianismo, né? Uhum. Isso aqui é interessante. E que já mostra o Salmo 82. Porque, na verdade, a corrupção estava dentro de Israel. Esperar, né, que os amalequitas, né, ou que os heteus, perizeus, vivessem assim, isso aí é tranquilo. Porque não existia na cultura deles nada oposto a isso. Mas quando se falava do Deus de Israel, quando se falava daquele Deus que é o que? Santo, que é justo, o que esperava do povo desse Deus? Que eles fossem santos e justos. Porque é o povo daquele Deus, que é a propriedade daquele, que representa ele. Então, assim, e Asaf está diante de uma crise, porque ele está olhando e está falando assim, caramba, mas vocês não julgam aqui, ó, até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Até quando vocês vão ser parciais? Não parece que nada que Tiago fala? Irmão, cuidado. Chega o cara rico na tua congregação, irmão, tu quer botar ele na primeira cadeira. E o pobre querer botar lá atrás. Cuidado com isso, irmão. Você está se complicando. Fica em pé lá no cantinho. Tiago não fala isso. Então, da mesma forma, para você ver que é uma coisa que é uma realidade do Antigo Testamento e uma realidade da Nova Aliança. Ou querer ter mais comunhão com o irmão que eu julgo mais espiritual e o outro irmão não querer conversar. Coisas que podem ser simples do nosso dia a dia, acepções que podem ser criadas dentro de nós e que nós podemos praticar. Esse tipo de injustiça. E Tiago está nos alertando a isso. Irmão, seja livre. Seja livre, irmão. Porque no final a religião do Senhor é essa. Não é o que tu vai pregar, teu dom, isso, aquilo, virar de cabeça para baixo, ir para Jesus isso. Assim, a religião ela é bem simples. E cuidar dos órfãos, dos necessitados, bate com o que Paulo falou quando foi visitar os apóstolos, Pedro e João, e diz assim, porque assim, tudo que vi lá era o que eu praticava. E até a recomendação que Pedro me disse de cuidar dos necessitados. Olha só que interessante. Então, existia uma realidade agora do povo do Senhor, da igreja do Senhor, né, poder amparar toda essa realidade em termos de necessidade, como sendo o nosso cristianismo é Cristo, mas como sendo um fruto que pode servir de testemunho. Se Jesus amou o fraco, né, ele diz aqui, ó, livrem os fracos e os pobres. Né? Então, é muito comum, é normal, assim, em qualquer lugar, na esfera social, quem dá problema, quem é assim, é afastar. E você quer que as pessoas boas ali, que seja no trabalho, porque situação, né? Você fica assim, no meio do povo do Senhor, Paulo diz, há fracos. Então, assim, há pessoas com problemas assim, muito graves, né? Mas suportem com amor, né? Caminha na fé, anima aquele que está desanimado, né? Fortalece o fraco, porque isso é mais agradável ao Senhor do que qualquer outro tipo de situação, né? Isso é uma coisa que alegra o Senhor, o que o Tiago está falando é o que Asaf está cobrando naquele tempo. E eu estou procurando me reavaliar muito nesses pontos, porque assim, se eu deixar, é muito comum entrar num lugar, se o culto for uma bênção, eu sair dali bem satisfeito, porque, Deus falou, Deus operou e tal, e eu saí alegre dali. Deus falou, Deus operou, caramba, tremendo e tal, e aquilo ser uma satisfação em si mesmo, entendeu? Poxa, foi tremendo e tal, não sei o que, isso e tal. E eu começo a olhar e entender por que alguns irmãos, depois de muito caminhar, se afastaram disso, como Henry Drummond, que era um irmão que, assim, na época em que viveu há 2 séculos atrás, dizia Finney e outros irmãos que nunca conheceram alguém parecido
um Jesus como ele, e assim, em vez dele se tornar talvez uma grande preeminência, né, nos últimos dias de vida dele, foi cuidando só de pessoas miseráveis na África, doentes terminais, né? Ele falou que sentiu uma alegria de estar ali, né, e tal, de poder representar o Senhor. E assim, são caminhos muito opostos, né? Então, diante de nós, a gente está num ponto da nossa caminhada que a gente vai escolher um caminho. Que caminho que eu quero escolher? Ser um ícone? Ser uma figura evangélica reconhecida? Ser uma pessoa que as pessoas realmente, né, respeitem e vejam, caramba, é um homem de Deus, é um servo de Deus? Ou realmente deixar tudo isso para trás e o viver para mim é Cristo, né? E sentir alegria nele, viver em paz com ele e servir a ele, entendeu? Sem se preocupar com homens, né? No momento a gente vai escolher isso, né? Ele diz, eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados, mas eles são as autoridades. Eles nada entendem, eles nada sabem, mas eles são as autoridades. Então você imagina, no meio de muita treva, como um exemplo aí, Jezabel e Acabe, num tempo onde ninguém mais sabe, né? Como foi citado aqui antes de começar Isaías, o jumento conhece o seu dono. Lê. 1:3 aí, 1:3. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Tem menos discernimento que um boi e um jumento. O profeta dos Espíritos está falando assim, vocês, apesar de serem racionais, terem uma inteligência, mas assim, um boi, que não é um animal conhecido como doméstico, como um cachorro, conhece ainda o seu possuidor, mas vocês não... Assim, isso estava falando a respeito do povo de Deus, uma realidade espiritual triste, né? Assim, um momento espiritual muito negro, e assim, existiam testemunhos e pessoas que conheciam o Senhor naquela época, né? Como Isaías, acredito que outros irmãos ali, mas qual era a tentativa? É muito interessante que quem não tem a luz quer matar quem tem a luz. Assim levou Caim para matar Abel. Sempre quem não agrada a Deus, mas é religioso, vai buscar sempre matar aquele que agrada a Deus. Seja fisicamente, como os irmãos de Igreja na Igreja Primitiva, seja hoje em dia espiritualmente. Ele fala também quando, no caso do povo de Ismael, contra porque não é da promessa, persegue os da promessa. Persegue os da promessa. Entendeu? Poxa, irmão, então por que é importante a gente ter esse discernimento? Porque isso vai fazer parte, é o que o Senhor falou. Quando vocês forem caluniados, injustiçados, perseguidos, levantai as vossas cabeças, porque muito próximo está a vossa salvação, e receberão galardão como os antigos profetas. Então, assim, se alegrar, porque se acontece isso, é porque tem luz, é porque é sal, é porque tempera, né? E assim, não vai... biblicamente, não há ninguém com nenhum respaldo bíblico para blindar um servo de Deus e dizer que ele está imune a essas coisas, que ele não vai passar, que ele não vai sofrer, que ele não vai atravessar essas coisas, né? É um engano muito tremendo, né? E o Senhor falava isso o tempo todo para quê? Para que os discípulos não se escandalizassem. Olha, cara, fica tranquilo, eu estou indo para lá, eu vou cair na mão dos fariseus, eles vão me espancar, bater, me crucificar. Primeira vez que ele falou, o que aconteceu, Pedro? Meu Deus, não fala isso não comenta isso. E todas as vezes que Jesus falava isso, eles turbavam. Mas o Senhor sempre falando, cara, se liga, eu sou o primeiro, depois, parceiro, vai ser igual, não tem diferença, entendeu? E quando olharam lá, viram ele no madeiro, né? Ele virou para Maria e falou assim, olha, ele é seu filho, João, ela é sua mãe. E eles olharam e viram o que havia acontecido com o mestre. Né? Até a coisa de descortinar, o espírito começar a abrir. Foi lá os de Emaú, aí o espírito abriu a mente deles. Né? Foi os irmãos que estavam lá reunidos no cenáculo, o espírito abriu a mente deles e trazia a compreensão. Olha, irmãos, a compreensão das palavras do Senhor, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que Asaf falou, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O resto, irmão, tem que segurar as costas mesmo, porque não vai ser mole assim.
né? Que o Senhor conceda largueza de ombro, né? Nas nossas vidas, porque a justiça é uma coisa que ninguém, assim, não tem ninguém que pode se apresentar, assim, dizer isso pra gente como o Senhor Jesus. A justiça de Deus, ela é assim, perfeita. Não existe ninguém mais equilibrado do que Deus em toda a sua criação. Tudo que ele faz, seja nos ecossistemas que ele cria, seja formou o homem primeiro que a mulher, como Paulo disse, mas depois ele falou assim, todo homem agora vem de uma mulher, para que ninguém se sinta... Então, assim, e tudo ele faz com equilíbrio, com equidade. Disso, o nosso Deus é um Deus de equidade. O que alguém que cai nas mãos de Deus pode ter certeza? Que vai ser julgado justamente. Que o veredito que for dado a respeito daquela sentença é justo. Né? Você vê que Salomão pede isso. Senhor, me dê justiça, me dê sabedoria para que eu possa julgar com justiça o teu povo. E ele estaria fazendo exatamente isso. Com essa sabedoria do Senhor, ele estaria guardando o órfão, a viúva, e não estaria oprimindo o fraco. Eu fico impressionado, porque na realidade, eu estava lendo um comentário que fala daquela passagem, todo ele se dobrará, todo ele me confessará, porque na realidade, até Satanás me sou obrigado a reconhecer essa perfeição, essa justiça de Deus, entendeu? É um troço impressionante, porque as pessoas que forem condenadas terão que reconhecer a sua condenação como justa e correta. Impressionante. Então, naquele dia a pessoa vai dizer, realmente, entendeu? Nós merecemos isso. É igual lá da cruz, né? Mas só que aí não tem mais a oportunidade. Né? Mas é um troço interessante mesmo. É como que a pessoa vai ter que sair daquela posição de rebeldia e reconhecer que o julgamento, que tudo que foi feito foi correto e justo. De alguma maneira, quer dizer, tem uma pressão espiritual assim, porque vai, assim, uma coisa tão perfeita que não tem como escapar, entendeu? Não tem como dizer. Não tem como. Nazareno, realmente é justo. Realmente é justo. Eu estava pensando em relação ao que você falou, que a justiça muitas vezes demora, estava pensando sobre isso. Eu vejo dois fatores aí importantíssimos para a gente. Eu nunca tinha visto isso, não. Eu tive que passar por essa situação para observar isso. Primeiro, a largueza, né, do tempo em função à vítima, a importância da largueza em relação à vítima e a importância da largueza em relação ao praticante do crime, no caso, o ofensor. Quanto ao ofensor, ela é clara, que a misericórdia de Deus, ela é intransponível, né? Ela se renova a cada manhã, né? A cada manhã aquela pessoa tem a misericórdia de Deus triunfa sobre a justiça. Ela tem oportunidade a cada manhã, porque a misericórdia vai se renovando a cada manhã. Então, conforme a longura de dias, a oportunidade daquela pessoa se arrepender antes que a justiça venha é muito maior. Se a justiça viesse imediata, né, o tempo também de arrependimento seria curto. E quanto à vítima, é importantíssimo para você se desfazer de um sentimento cruel, desgraçado que tem na vida da gente, né, enquanto carne, que é a justiça própria. Porque não tem ninguém que tenha sido ofendido ou vilipendiado ou amaldiçoado, qualquer coisa, que não prove de justiça própria. Que é um sentimento desgraçado. Você quer matar o fulano, você quer que ele seja condenado, você dobra o joelho e você diz, Deus, olha só o que estão fazendo comigo, né? Manda fogo do céu, desembanha a espada, faz qualquer coisa, mas não me deixa aqui
ainda passando por essa situação, vendo fulano, quer dizer, que me fez tudo isso, sendo abençoado, os filhos dele gordinhos, né, aquela coisa toda. Então, eu creio que isso é importantíssimo. Quanto mais demora, mais limpeza tem. E a justiça é perfeita. Porque na hora que a justiça vem, você tem pena do fulano. Você tem misericórdia. Você olha para ele e você diz, meu Deus, a pessoa não precisava estar passando por tudo isso. Porque Deus vai extinguir aquilo tudo dentro de você, para que a justiça seja perfeita, para que ninguém se vanglorie de chegar e dizer, tá vendo, fez comigo, olha lá, ó, danou-se. Não existe isso no reino de Deus, não existe. Isso existe no inferno, mas no reino de Deus não existe isso. Então, eu estava pensando sobre essas coisas, a importância que tem isso. Que a gente, como cristão, a gente tem que entender que no momento em que a gente alonga esse processo, a gente também alonga para que a justiça venha. E a justiça, quando ela vem para a salvação ainda do fulano que te ofendeu. Não é? Ela vem buscando ainda uma oportunidade para aquela pessoa. Ainda no tempo da graça, né? Ainda no tempo da graça. Era isso. Trata os dois. É interessante isso, porque trata os dois mesmo. Porque você tem que esperar que Deus faça justiça e não pode pressionar Deus fazer justiça. E ao mesmo tempo o outro tem um tempo longo, mas não vai poder dar desculpa nenhuma. Pedro fala isso. Irmãos, alguns dizem que vai dia, vem, tudo permanece a mesma coisa. Aí ele fala, não se esqueça que para Deus um dia são como 1000 anos como um dia. Salmo 90, só que ele acrescenta. No Salmo 90 só fala uma parte. Um dia para 1000, mas não fala de 1000 para 1. E aí ele falou, mas Deus está fazendo para que as pessoas se arrependam. Aí ele coloca que esse tempo não é para tempo de arrependimento. Entendeu? Achei interessante que lembrei daquele texto de Hebreus, né? Porque o sangue de Abel clama por justiça. E o sangue de Jesus Cristo clama por perdão. Meu Deus. O sangue dele clama para que haja perdão, para que haja quebrantamento, para que as pessoas sejam liberadas. O sangue de Abel clamava por justiça, né? Corretamente, né? Então, olha na primeira aliança, né? Do olho por olho, dente por dente. Então, olha a superioridade, né? Do sangue do Cordeiro, né? Derramado, né? Ele clama por perdão. Quando a gente passa por alguma situação assim, né? Eu acho que esse confronto não tem também, quando não está colocando isso, não tem como a gente também ser tratado na justiça própria, senão quando colocado em circunstâncias que despertam. Porque, naturalmente, se alguém perguntar assim, pô, tá invejoso? Eu falo, tá, não sei o que, eu vou ficar pensando assim, não sei, irmão, não sei e tal. Mas quando você passa uma circunstância que, assim, aquilo mostra que está dentro de você, né? E realmente... Igual o irmão outro dia, engraçado, a gente está tendo comunhão lá em casa e tal. A minha esposa falou, pô, você é tão tranquilo? Eu falei, sou tão tranquilo até o rapaz fechar meu carro na semana passada, que eu desci, rapaz, xingando o cara. Que depois eu falei assim, meu Deus do céu, por que eu fiz isso e tal? Né? Mas é naquele ímpeto, né? O ímpeto que está lá dentro, né? Daquela natureza que se manifesta dessa forma, né? Você vê como é importante a gente não ter vergonha de reconhecer isso e saber que aquilo está lá, para que assim a esperança da gente ser tratado, né? Processo crucificado e transformado pelo Senhor, né? Porque aquele que quer esconder essa natureza, não, tranquilo, deu uma bênção para ele, quer tentar de alguma forma camuflar aquilo, ele não alcança. Assim, ele não consegue, né, prosseguir naquilo, né? Mas diz a Bíblia, aquele que confessa, aquele que reconhece, não só estamos falando de uma coisa pontual, né? Aquele que reconhece, alcança a misericórdia, não, mas como até um processo de caminhada, né? Um estilo, não, estou aqui, eu tenho essa dificuldade, mas estamos caminhando. Eu lembrei até do sexto selo, né? Quando aparecem as almas debaixo do trono do Senhor, e ali a gente não está falando mais de pessoas vivas,
Ele está falando de pessoas que estão aguardando. Até quando, Senhor? Quando vingará de nós. Até quando não vingarás o nosso sangue? Calma, é necessário que os teus conservos, né, sofram igualmente a mesma medida para que se complete o cálice, né? E aí, então, assim, Deus tem todo um propósito na sua justiça. Não está ligado só àquela questão do irmão A ou B que perdeu a cabeça, né? De dar o troco, né? Mas é algo que quando ele faz, expressa quem ele é, né? A sua perfeição, né? Então, assim, ele é um Deus realmente tão justo, né? Fala Isaías, a quem poderemos comparar a ti? No céu ou na terra? Né? A quem poderemos usar de referência, assim, né? Não tem, Senhor. O Senhor é único, né? Tão justo, mas também tão misericordioso, né? E, assim, eu fiquei nesse salmo pensativo, né? O 72 que a gente estudou, é Salomão falando isso, né? Só para registrar. Ele orando e falando, reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão, que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defende ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres e esmague ele o opressor. O Salmo de Salomão, a própria oração que ele fez ao Senhor, né? E como ele entendeu essa questão de uma forma bem clara, né? E Isaías 11:4, quem pudesse ler, né? Isaías o quê? 11:4. Só pra gente. Com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. Olha que interessante. E o pessoal usa muito os primeiros 3 versículos, mas eu acho que os 3 versículos estão relacionados ao que a gente leu, né? Porque diz assim, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Isso dá muita ideia, eu não sei se os irmãos concordam, dá muita ideia assim, quando as pessoas usam o Espírito de Deus, a unção, dá muita ideia assim de poder, de movimento, de fazer, né, de ação, né? Ele bota o Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O conselho na frente do poder. O Espírito dá conhecimento. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. E aí começa a falar, não julgará com aparência. Assim, como é importante... como é importante o espírito de conhecimento, de sabedoria do Senhor, na nossa mente, né, carnal, não ser alguém que fale bem da Bíblia, que não sei, que pregue, que impacte as pessoas, mas não, como que libere a vida das pessoas, como que dê uma palavra do Espírito de Deus para o companheiro, né? Como pode trazer assim aquilo que Deus está vendo, que Deus está percebendo dentro daquele coração para aquele irmão, né? Não trazendo nenhum jugo sobre ele, seja no encorajamento, seja na admoestação, né? Mas todos os dois no Senhor, né? Assim, aí vai embora na edificação mútua, no lavar os pés uns dos outros, nos ajudar reciprocamente, né? Como na verdade às vezes isso é usado de uma outra forma, né? Uma forma mais assim, né? Uma coisa mais ligado ao homem, né? Assim, você vê que na verdade o Senhor tá vindo e tá falando, não é com aparência, não é no que ouviu, ele julga com retidão, ele cuida do necessitado, ele toma decisão em favor dos pobres, com suas palavras. Então, assim, é uma coisa muito mais ligada a comportamento, ligada ao comportamento dentro da comunhão, né, dentro do partir do pão. Eu achei isso muito,
muito interessante, assim, em termos de realidade de vida, né? Você não cria aquela esquizofrenia, né? A pessoa é uma quando está pregando, Deus usando e tudo, mas quando ela está no meio da comunhão, é uma pessoa que não... Como aquilo não fizesse nenhum sentido. É quase que uma esquizofrenia, como tivesse duas realidades, né? E eu acho, assim, que realmente o Eu estou Senhor... chamando isso de bipolar, né? Tá na moda, né? como fosse bipolar espiritualmente falando, né? Pelo amor de Deus. E você vê que é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia, né? A depressão, né? A esquizofrenia, o fato do bipolar, né? Bipolar, eu até estava conversando isso com a Sueli, então, bipolar, para mim, meu diagnóstico, são dois demônios brigando pelo mesmo corpo. Ainda não se chegou à conclusão, Mas é o maior. não, mas no remédio é a psicose Porque você maníaca vê, depressiva. é um Só que o negócio nome impressionante. é muito pejorativo, vamos dizer assim, entendeu? Então o transtorno bipolar fica mais elegante. Quer dizer, fala que o cara tem psicose maníaca depressiva, entendeu? Que é a mesma É a doença. mesma coisa. É a mesma coisa. Só que botou um outro nome, por quê? Foi chegar à conclusão que não era uma politicamente correto você chamar. Você não o tem cara, erro, você tem pontos a melhorar. você tem transtorno bipolar. Não se preocupe, você não tem psicose maníaco depressivo. Porque na realidade está falando bipolar porque o cara às vezes está maníaco e às vezes está depressivo. Está exaltado, sai da depressão, vai para a exaltação, da exaltação cai para a depressão. Ele faz esse ciclo de dois polos. O irmão Romeu falou uma coisa interessante sobre isso. Ele falou assim, irmão... Interessante, eu não sabia assim, né, tecnicamente o que era. Eu tratei eu tratei assim, realmente eu trabalhei no painel, né? Então é um troço bem visível mesmo. O cara fica excitado, ele tá dando a corda toda, com a lenha toda, então ele tá babando lá embaixo, deita na cama, não sai da cama, entendeu? Mas ele fica entre o extremo de um extremo vai pro outro. Ele sai de um extremo pro outro e vice-versa. O extremo esqueci o nome. É maníaca, como se fosse ele tá excitado. Entendeu? Imperativo. Então imperativo. É o outro lado. Aí é depressivo, cai, deita na cama, não levanta. O Roberto ficava semanas na cama. Levantar. Aí uma hora ele tá brigando. Isso. Não deixa de ser. Pedro tinha, não isso, claro. Seria até um troço negativo. Mas Pedro, por assim, era uma pessoa reconhecidamente. Uma hora ele estava lá em cima, cheio de fé, daqui a pouco ele estava lá embaixo, com pouca fé, entendeu? Ele tinha esse tipo de transtorno nesse sentido. Não uma coisa mental. Mas muito uma coisa de temperamental, vamos dizer assim, né? Uma hora ele tá com a corda toda, eu creio, não, se depender de mim, comigo não tem esse negócio, eu faço, aconteça. Daí daqui a pouco eu tava lá quietinho, no outro extremo. Entendeu? Que a gente passa. Entendeu? Tá em Hebreu. Constantinho, é por isso que até eu já estou falando isso, porque eu falei isso, o irmão ficou muito chateado comigo, porque ele falou que Elias ficou em depressão. Quis colocar depressão, essa depressão, Rafael falou doença. Eu falei, irmão, olha só, discordo, está errado. Entendeu? Se você olhar pelo sintoma, aparentemente era. Por quê? Se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu e 50. Mais 50. Foi lá para o altar, né? Pode botar água, joga bastante água, lenha verde, não é lenha seca não, para lenha bem verde. Joga água, banha o negócio, até que a água escorreu tudo, aí fez aquilo, então estava no quê? Num ponto de exaltação. Aí ele ouve a Jezabel falar, se eu te pegar, eu vou fazer picadinho. Aí, certo. Aí ele se mandou para o deserto, né? Quer dizer, uma pessoa, se você for julgar no plano natural, ele tem um transtorno bipolar. Bem sei que não sou melhor que meus pais, deitou e pediu a morte. Correto? Depressão. Só, eu falei, irmão, olha só.
Isso aí nós estamos no ano espiritual, não estamos lidando com o natural. Certamente Elias não era um cara oprimido e nem deprimido. Aí eu falei para ele, olha só. Ele teve medo, né? Não, Deus estava querendo mostrar que enquanto ele estava ativo, enquanto a unção estava assim, a unção descia, ele fazia tudo aquilo. Só que eu falei, irmãos, tomara que todos nós façamos isso que Elias fez. Entendeu? Esse é que é o certo. No momento que Deus saiu, deixou ele sozinho, o que aconteceu? Ele viu, é lógico que ele viu que ele fez aquilo homem tudo. natural. Então ele fez o homem natural. E está certíssimo. É assim. Como o Thiago, sujeita qualquer um. O que ele podia fazer? Você sabe o que eu estou falando? Na primeira vez eu mandei descer 3 vezes o fogo do céu e consumiu. Eu fiz isso, fiz acontecer. Vem então que eu vou. Entendeu? Vamos ver se você é forte mesmo, entendeu? Ele batia no peito e ia falar isso tudo. Mas na realidade, quando a unção, assim, se afastou, deixou ele sozinho para decidir, ele falou, caramba. Mas você vê que não está deprimido, porque o que ele fala? Fala uma coisa muito certa. Bem sei que não sou aquilo que a gente falou desde o início aqui. Bateu no peito, entendeu? O cara que não reivindicou nada. Bem sei que não sou melhor do que os meus pais. Entendeu? Fiquei sozinho, vou morrer, velho. E muitos profetas morreram, né? Pela mão dela, né? Claro. Então ele tinha até motivos porque não era uma mulher, era uma potestade. Ô Alexandre, imagina uns 50 judeus dizendo assim, não vamos comer nem beber enquanto não pegar o Alexandre e matar ele. As poucas pessoas sabem o peso disso, porque ela nunca passou por isso. Ela é assaltada por um garoto ali de 17 anos. Ela já chega em casa tremendo. Agora imagine alguém dizer, não vamos comer nem beber enquanto não pegar esse cara e matar. Meu Deus. Entendeu a diferença? Quando Jezabel está falando aquilo, ela está falando como se fosse o rei, cara. Ela ia pegar o exército todo e partir para cima dele. Ele está falando, estou sozinho, senhor. O senhor não sabe? Se eu for o último a saber, mataram todos os teus profetas, só ficou eu. Quer dizer, ele estava se vendo sozinho, não via mais ninguém com ele. Falou, quanto que eu vou lutar sozinho contra o exército de Acabe? Entendeu? Então, na realidade, a atitude dele foi certa, foi correta. Entendeu? E não é transtorno bipolar, nem é depressão, nem é nada disso. Falei, irmão, isso aí é. Você nunca viu o peso espiritual de alguma coisa. O dia que você sentir isso, você vai ver se ele não tinha razão de fazer aquilo. Eu sempre procurei me colocar no lugar dele e entender assim, o gancho que eu peguei, né, de apoiar Elias. Eu nunca preguei contra Elias e sempre fui contra as pessoas que falavam mal de Elias, por causa da questão de que muitos homens ungidos, né, muitos homens profetas morreram. Deus não deu vitória. Isaías mesmo foi cerrado no meio, meteram um tronco de árvores. Você não. Quem sabe se Deus quer que eu morra? Quem sabe se Deus quer? Deus quis que eu tivesse. Deus permitiu que a vitória viesse, eu tive vitória. E por um outros momento não. Ele viu que Deus não tava, ele não tinha aquela. Alguma coisa estava diferente. Tiago morreu cedo, decapitado, só para agradar os judeus. Mesma fé, uns conquistaram reinos, mas outros perderam a cabeça. E ele, por ser um homem de intimidade com Deus, ele sabia disso, né? Eu não tenho que falar mal dele, não. O pessoal até critica ele nas mensagens, eu fico me sentindo. Mas é uma maneira, assim, estou chamando a atenção de vocês para isso, porque existe um período que falaram dele. Olha só, que é interessante. Qual é o ministério de Elias? É o mesmo João Batista. Aí, depois agora de um tempo, começaram a falar de João Batista. João Batista perdeu a cabeça porque não quis entregar, teve dificuldade de entregar um reino para Jesus, passar o governo. Aí ele falou, só que ele falou que ele cresça e que eu diminuo. Parece que o cara vai contra a própria palavra. Não, João Batista perdeu a cabeça porque ficou com problema de liberar seus discípulos. Ele que perdeu a cabeça. Quer dizer, os caras inventam mil coisas, cara, que não tem nada a ver. Você vê que eu sou que é o mesmo espírito. João Batista vem no espírito de Elias, que é exatamente esse mesmo ministério, né? Esse mesmo serviço. Aí você vê que o pessoal fala de Elias e agora fala de João Batista. Já vi várias pessoas exaltando o ego, né, da pessoa. Isso. A pessoa, a gente tem que sustentar no crente um ego
injetar no crente um ego que não pertence a ele. Né? Lógico. Eu falei, Eternamente vencedor, assim. pô, não tem como você sustentar isso, não é de Deus. Uma coisa que eu penso assim, Não nessa ficou muito questão curioso comigo. de Elias, assim, que eu também procurei outro dia pegar para mim, é o seguinte aqui. Você viu, ele não sabia dos 7.000, né? Então, assim, a gente não tem uma revelação plena Total. daquilo que Deus deseja fazer. Essa é uma grande verdade, né? E é assim que o Espírito Santo distribui seus dons a cada um como lhe apraz, e ele vai edificando o corpo na sua medida, né? Para a habitação de Deus no Espírito nesse tempo. E é natural na gente, como a gente não tem revelação de tudo, a gente completar a revelação que a gente tem. Que a gente é homem. Quer fechar o círculo. A gente quer fechar o círculo. Vamos respeitar com toda dificuldade. Deus falou assim, A, C e E. Eu falei, já sei. Agora não é o F, é o G. Pô. Cada hora ele tá falando uma letra, né? Então, assim, é uma coisa, não. Então eu fico me colocando no caso de Elias, você imagina. Elias tinha um propósito assim, de restaurar assim, a adoração ao Senhor, de mostrar quem era o verdadeiro Deus. Que Baal não era Deus. Né? Então ele mostra a autoridade na questão do governante do rei, mostrando que o exército humano é menor que o exército celestial, o fogo desce. Então existe uma superioridade do exército celestial, mostrando claramente que o céu governa sobre a terra. Ele entra numa questão dessa claramente de duelo, para mostrar que Baal não é Deus, que Deus é o Senhor, numa questão miraculosa, matando 450 profetas de Baal. Levou, teve isso, que levou pro rio, né? matou 400. Levou no rio, qual você acha que é a expectativa dessa? E que depois vai, ora, 3 anos e meio não chovia, 3 anos e alguma coisa, aí pode acabar, vai para lá, vai chover. Vê a nuvem, uma pequena mão de um homem, cai a chuva, volta de Israel. Você imagina, eu pelo menos coloquei no cadeira, qual a expectativa disso? Cara, agora, parceiro, Deus conserta tudo. Entendeu? O exército que era, já foi. Agora Baal já caiu. Os profetas dele já morreram. Então agora o povo vai ver que Deus é o quê? É o Senhor, meu irmão. E glória a Deus. Aí então passa no dia seguinte. Vamos pro abraço, pô. É exatamente aquela sensação do nosso. Vamos pro abraço, fechou o quadro. Glória a Deus, aleluia. Chega no dia seguinte, amigo, tu descobre que Jezabel tá no governo ainda. Que ela tá mandando. Matou que Acabe é uma marionete. E que o povo, parceiro, oscila igual a onda do mar, como Jesus fala. E ninguém vai botar a cara. E ninguém vai botar a cara. Tu imagina a sensação do seguinte. Pra que eu fiz aquilo tudo? Entendeu? Uma sensação assim, não de crise, como as pessoas colocam assim, tá? Mas a sensação de você não saber o próximo passo de Deus, né? E você fala assim, caraca, não sei qual é o próximo passo. Tipo assim, pô, fiquei sozinho. Ele não sabia que tinha 7.000. Não sabia que aquilo era um plano de Deus. Pô, ele ainda ia, né, ungir Eliseu, tinha que confirmar outro rei e tal. Mas é uma coisa perigosa, acho que quando a gente completa uma revelação incompleta. Um risco assim que é normal, todo mundo, né? Pedro, Paulo, tu vê ali nas cartas que, tipo assim, pô, agora tá fechado. Agora a gente tá aqui bombando em Jerusalém e tal. E daqui a pouco veio uma situação que não fechou com a revelação que a pessoa tinha. Era muito mais abrangente. Aquilo quebra o cara. O que eu faço agora com essa situação? Que tava dando tudo certo. Eu pensei que já tava tudo fechando, entendeu? Tipo um José. Acho interessante que Deus responde a ele, mostra o próximo passo, né? Porque quem está falando? Para Elias. Não, claro, ele fala assim, Elias, por que estás aqui? Né? Deus estava com ele dentro da caverna. É claro, o Senhor estava com ele dentro daquele processo e, cara, deve ter sido uma coisa muito linda. Porque assim, Deus se revelou para ele de uma forma diferente. O anjo chega, bota pãozinho, aguinha para ele caminhar. Quem é que podia o anjo vir e botar pão e água para comer, cara? 40 dias. Ele chega lá, pega um copinho d'água, agora quem botou foi o anjo. Para uma caminhada de um dia. A irmã às vezes está fazendo uma análise carnal, não está conseguindo perceber o seguinte. Caloriazinha, Deus dentro da caverna, com ele, se relacionando com o Elias, conversando, né, tava na intimidade. Aquilo incomodava Elias, a idolatria incomodava. A dor que o Senhor sentia pela idolatria de Israel incomodava o próprio coração de Elias. Você vê que o coração dele não é um com o Senhor, né? Ele recebe aquele alimento, olha, você ainda vai com esse alimentozinho aqui caminhar 40 dias e 40 noites, confirma Jeú lá, Eliseu no teu lugar, e ele parte de escapar. Quem escapar da espada de um vai pegar o outro. Né? Você não se preocupa
preocupa mais, porque Não, eu vou destruir toda a casa de Acabe. Ele ungiu o homem. Ele ungiu o homem que escapar de um lado, Não, ele vai. ungiu o homem que cumpriu a profecia. Olha, Porque o papel foi o até sangue aqui. de Jezabel vai ser lambido pelos cachorros e as prostitutas se banharão nele. E é exatamente o que acontece quando Jeú chega no castelo e ela se veste toda bonita. Quem é por mim, empurre ela. Cai ela, se rebenta lá, os cachorros vêm, lambem. Depois aqui chove. Olha só como é que Deus é cuidadoso com a sua palavra. Chove, o sangue vem para aquele lago e diz que as prostitutas se banham naquele lago, cumprindo a palavra que o Senhor havia dito por meio do seu profeta. É coisa Impressionante. de Deus assim no detalhe, né? O início que você começou a falar, a introdução, falava sobre o quê? Falava justamente sobre o fato das palavras, da consequência das pessoas que falam as coisas, e como do presidente, né, do ex-presidente, e o outro, né, você falou Do Chaves. do Chaves e falou do Lula, né? Do Lula. Que o juízo veio, na hora a gente acha que foi o mesmo caso de Elias, nada aconteceu, mas depois o juízo, Deus bate um papo com Elias, né, olha, né, desenrola tudo e não se preocupa não. Né? Mostra onde que ele está, inclusive ele mostra o contrário, você vê que as obras de Elias, quando foi matar, fazia acontecer. Ali na caverna foi um sussurro suave. Eu não estava no vento poderoso, ela destroça tudo. Aí o Senhor estava na brisa, suave. Entendeu? Deve ter sido uma experiência legal. Quem ia registrar ele? Só ele podia contar aquela experiência. Ele estava sozinho, né? Só eu poderia relatar para ser escrito isso. Interessante. E você poder caminhar e tudo e falar, Deus se revelou de uma forma diferente. Né? Me mostrou o final de tudo. Eu estava preocupado que tudo que eu fiz não deu em nada, mas a minha função era essa. Quando você faz até um copo d'água disso, assim, no nome dele, tudo vai se ajustar no final, a coisa vai fechar. Você vê que quando ele parte no final, uma coisa muito bonita que ele vai para partir, ele já sabia, os discípulos dos profetas já sabiam, existia uma inquietação, olha, você imagina isso, é que a gente às vezes lê a Bíblia assim religiosamente, é difícil, né? Assim, olha, cara, tá sabendo? Fica quieto. Hoje, meu irmão, Deus vai arrebatar ele. Já tinha inquietação, cara. Vai vir a carruagem, ó, vai levar Elias, vai ser tomado. Cara, como você compreende isso? Você fica preocupado com a pessoa no leito, se vai morrer pro Senhor ou não. Como é que os caras descobriram não isso? Diz como é que eles descobriram, mas diz que porque ele pergunta a Eliseu, fala, fica quieto. Então, assim, a escola de profetas tinha essa consciência, né? O Espírito do Senhor tinha revelado ali a eles. Eu achei interessante o comentário do Christopher nisso, que quando os filhos dos profetas vão falar com Eliseu, assim, você sabe que hoje o Senhor arrebatará o teu Senhor, ele falou, o teu Senhor. Aí ele... Tá bom. Vamos deixar esse assunto para lá, né? Porque a gente não comenta isso entre nós. Era uma coisa assim tão sagrada, né? Porque isso só tinha acontecido com Enoque, né? É um negócio tão diferente que vamos aguardar, né? Vamos comentar essa história. Aí, interessante que depois, quando Eliseu volta e atravessa o Jordão, né, que ele abre as águas do Jordão, que ele volta com o manto de Elias, aí esses mesmos filhos do profeta vão dizer assim, ué, vamos sair por aí e procurar Elias? Ele pode ter caído no monte. O seu senhor deixou ele cair em cima de algum monte. Aí você vê a incoerência. Já é o lado natural do profeta, vamos procurar ele. Deus te deixar ele. Não, eles vão falar, não adianta. Não, assistiu. Não vá. Não precisa isso. Agora vocês não entenderam. Agora é outra dispensação. Mas eles não entenderam, apesar de eles saberem que Elias seria recolhido. Então você vê como é que Deus, ele não mostra tudo, né? Ele vai mostrando em partes e mostra um pouquinho para um pouquinho para outro, para que realmente o corpo possa ser dependente. Porque se ele mostra tudo para um, né? Não tinha graça. Eliseu sabia por causa do lance todo que ele falou com ele, mostrando claramente, se você vir, então você vai ficar com a capa. Ele já sabia que ele ia partir, que ele ia ficar no lugar. Aí, depois de 3 dias... Até porque tinha sido ungido para isso. O Senhor e seus cavaleiros, tentando imaginar isso, Eliseu ali olhando, vindo aquela... Né, ele foi arrebatado, aquela
E o Que ele comando redemoinho. profético de Israel passa para Eliseu. Não, e cai a roupa, aquele detalhe de Estamateia, ele pega a roupa, rasga, e a roupa era um homem, Elias, ele não queria nada do homem, ele pega só o manto, a roupa ele rasga, ele pega o manto, e assim, ele volta dali, assim, só a experiência que o irmão atravessou ali, né? Interessante que quando os filhos dos profetas voltam, depois de 3 dias, dizem assim, nós procuramos tudo, não achamos Elias. Aí ele diz, vocês perderam 3 dias, porque eu já avisei que Elias já foi, agora é outra dispensação. Porque, na verdade, Eliseu, ele é muito comparado ao Senhor, né? Como se ele fosse... Você vê que ele traz já os sinais do reino, né? Ele já se interessa pelas pessoas, pela necessidade Até o das número de pessoas. milagres. Ele vai atendendo a necessidade das pessoas, né? A misericórdia, dê pão e água para esses soldados e retorne ele. O introdutor do reino. Nós não matamos nosso inimigo. Alimento do inimigo. Aí falando da ressurreição, né? Quando ele morre, os ossos dele, né? Aquele homem ressuscita, né? Dele, aponta para Cristo mesmo, né? Realmente, o Senhor é tremendo. Poxa, foi identificante. Para fechar, como a gente falou de Elias, né? Jesus fala nos evangelhos, né, que Elias viria, fala o verbo no futuro, depois fala o verbo no presente, né? Ele fala, é verdade, Elias virá. Na realidade, Elias já veio, né? Então a gente sabe que Malaquias não fala de João Batista, fala de Elias no futuro, no fim. Né? Se você reparar direitinho, no final de Malaquias, né? que fala sobre esse ministério de Elias, né? Fala do final, não fala da primeira vinda, fala da segunda vinda. Então, na segunda vinda, terá o ministério de Elias, como está lá em Apocalipse. De juízo. De aviso, não, de despertamento, quer dizer, preparação para a segunda vinda. Teve preparação para a primeira. O que é? Preparar o caminho do Senhor, aplanar o caminho, Então, o Sherry Trater fala muito bem, naquele estudo que ele deu lá em Judiaí, fala muito bem nisso. Então, o que acontece? Tudo igual na primeira vinda, na realidade, se a gente for ver, é só uma amostra grátis. A primeira vinda é literalmente uma amostra grátis. Ou seja, até o Pentecostes, na realidade, não se cumpriu, segundo o profeta, da maneira como é colocada. Foi parcial. Né? Na segunda etapa do Pentecostes, né, você vê que é universal, é mundial, diferente, entendeu? É para toda a carne. Ali não foi para toda a carne. Né? Quando está falando no final que derramará o seu espírito sobre toda a carne, ali só parcial. Foi 120 cabecinhas ali no início, depois outros, mas aqueles cristãos. A do final, é uma coisa muito grande, né? É o complemento da festa muito grande. Você tem tudo igualzinho, a preparação, o ministério profético de preparar a vinda do Senhor, né? Você de despertar os corações, despertar as pessoas, despertar para o juízo, entendeu? Mas no sentido de despertar para sair daquilo, entendeu? Sair da condenação, entendeu? Sempre com intenção de salvação. Aí você vê, houve uma colheita grande no início, mas a segunda colheita é universal. Ali foi uma colheita parcial. Se você olhar bem, você vê que não foi mundial. O evangelho foi sendo pregado aos poucos, mas foi se ramificando, mas não foi universal. Entendeu? Na segunda é universal. E aí tem todas as condições de ser universal, como a gente está vendo claramente hoje. Talvez 30, 50 anos atrás a gente não veria isso, mas hoje dá para ver claramente por que vai ser universal. Um mundo unificado, global, pregado em todo o mundo. Então virá um fim. Entendeu? Na outra, não, então é necessário que todas essas etapas da primeira vinda se cumpram na segunda, inclusive o ministério de Elias. Por isso que ele fala, na realidade, Elias virá. Ele falou assim, não, Elias virá. Mas na realidade, Elias já veio.
Aí ele falou, então eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Quem vocês viram no templo? Quem vocês viram? Uma pessoa vestida de roupa bonita dentro de um templo? Né? Não. Uma pessoa que tinha até a roupa, se você for olhar, é igualzinho. A pele de camelo, cinto de animal, igualzinho a roupa de Eli. A vestimenta era a mesma, a roupa era a mesma. Entendeu? Aí depois vem a segunda preparação também. Você imagina a frustração do pai, né? Porque, nesse mesmo caminho de Elias, né? Eu fico me colocando no lugar desses irmãos pensando assim, imagina, você tem Isabel e tem Zacarias, né? Um casal de testemunho real, mas, pô, Zacarias era sumo sacerdote, por linhagem e direito, seu filho seria um sacerdote. Né? Qual a expectativa que ele teria para o filho dele? Meu filho vai ser um sacerdote. Né? O que a gente cria, baseado na parte de revelação que a gente tem. Aí Deus vira para ele e fala assim, não, parceiro, tu vai ter um filho, teu filho não tem nada a ver com sacerdote, vai ser profeta, não vai entrar uma vez no Santo dos Santos, vai comer gafanhoto e mel e vai andar lá no Rio Jordão, as pessoas vão ver ele. O que tu acha que como pai tu ficaria? Entendeu? Eu penso, como eu ficaria? Cara, por quê? Coisas que foram criadas. O pai dele foi assim, cara. Aí o sacerdote meu avô é sumo sacerdote, meu pai é sumo sacerdote, eu sou sumo sacerdote. O anjo Gabriel falou comigo, parceiro. Não foi direto, não foi recado, não. O anjo veio falar comigo. Eu estava lá dentro do Santo dos Santos. E veio um desviado. Mandou o recado que estava dizendo, né, que eu ia ter um filho, barará, tudo bem, eu duvidei e tal, fiquei quieto, mas qual a expectativa que tu cria? Que grandes coisas estão acontecendo logo ali em Lucas 2, né? Meu filho deve ser aquele sacerdote. Aí, cara, não acontece nada. Imagina os problemas familiares, crítica. Eu fico pensando assim, tentando materializar a coisa. Cara, não quer Mas nada. crítica, não as críticas. Fico falando, pô, Zacarias, não é esse teu filho aí, cara. A gente tá precisando do sacerdote aí, o maluco tá falando lá, precisando de besteira lá, pô. Não toque aí no teu filho com estrangimento. O estrangimento dele tá operando e servindo num lugar onde já o filho era inadequado, decepção. Olhando o lado humano, que ele tá registrando o fato, né? Porque a lei era de pai para filho, então era quase que obrigatório, vamos dizer assim, entre aspas. E aí você fica pensando, o pai querendo, olha só aí como é que fala da loucura de Deus. O pai achando que seu filho havia desonrando e querendo o melhor para ele, que era ser um sacerdote, né? E o Pai Celestial, o Espírito de Deus, separou ele, e segundo Jesus, nunca houve homem nascido de mulher maior que João Batista, porque preparou o caminho do Filho de Deus, do Verbo encarnado. Para você ver assim, como é a loucura. Quando um acha que o outro está desonrando, não veio, está fazendo tudo errado, ele fala assim, parceiro, eu te escolhi para a maior missão da história. E ninguém vai entender a missão. Não adianta se tu ficar preocupado em agradar homem, teu pai, assim, parceiro, tu tá perdido. Entendeu? Já no deserto lá, come o gafanhoto e o mel. O disparate da situação. Do que uma pessoa tem que se desprender para servir a Deus, até da questão mais pessoal, que seria sua paternidade. Porque senão ele vai viver culpado. Pô, desonrei meu pai, caraca. E ainda assim, E no final de na tudo, hora da cadeia, perder a cabeça. não, eu digo de ficar assim, será que ele é mesmo? Vou falar pra ele. Sabe qual eu achei a interpretação? Sabe qual eu achei a interpretação mais correta? Do irmão que fez, pelo menos assim, assim, não vou dizer que é mais correto, que é a opinião pessoal, né? Se estiver gravando, a gente não bota no texto, que é questão pessoal. Mas é quando você entende o sentimento das pessoas, como foi falado com Elias. João Batista teve uma revelação clara. A voz do céu falou com ele. Olha, aquele que a pomba repousar, esse é. Ele declarou. Abriu mão do seu ministério. Não tinha dúvida interior, só que ele não sabia tudo. Olha o que a gente está falando de novo, irmão. Ele não sabia tudo. Sabe o que ele imaginou? Sabe o que ele imaginou? Quem ele era? Ele colocou quem ele era. O amigo do noivo. Essa revelação que ele tinha, o amigo do noivo. O que ele imaginou, irmãos? Que ele não ia nem segurar a sandália. Mas ele ia estar do lado de Jesus, meu amigo. Ele ia estar lá, eu sou só uma migalha, eu quero estar aqui. Você curou, eu estou aqui. De honra. Agora você lá na prisão falou o quê? É tu mesmo, Senhor? Mas a interpretação é tu mesmo, então por que eu estou aqui? Porque eu sei que é o Senhor. Eu vou mandar um recado, né? É o Senhor mesmo. Por que eu estou aqui? Mas é justamente a questão que você falou do plano.
O cara, não, tá indo tudo assim, pô, já fiz, já preparei, Já preparei, já abri mão já de batizei, discípulo. desceu, mas Cara, eu não quero nem agora segurar a sandália dele, eu só quero estar do lado. Olha, o amigo do noivo se alegra, porque o noivo chegou. Eu só quero estar aqui do lado, eu não quero nada. Eu quero estar só do Participar lado da dele. festa. Pô, os discípulos nego não discerniam, não entendia nada, mó bagunça, os malucos tudo colado nele. Eu tô preparando o caminho, quero estar só encostadinho, parceiro. E não é a verdade do sofrimento, é do isolamento. E as notícias chegando, que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, e ele ali, cara, se coloca, agora pensa, se coloca no lugar dele. Ele ali, cara, preso, não por causa da prisão, mas assim, Mas por isso que eu caramba. quis dizer que, Não apesar pode dele ter ser. sido nomeado por Jesus o maior nascido de Tá mulher, humano, né? ele ainda mostra toda a humanidade toda a dele, de que ele não é humanidade, melhor do que Então, você ninguém, vê no que- sentido de, não, eu tô aqui, mas tá tranquilo. Não, ele tinha ainda ali os conflitos. Você vê dele, que vai tinha cair no que mesmo ir. de Elias. No Vai cair, problema lá da depressão, igualzinho da essa depressão. relação dos dois, De querer estar ali usufruindo. Se você pautar Não era isso que eu tinha imaginado. Parado, se chegou agora, vamos estar junto. Tô preso aqui com Não a cabeça. fecha a revelação, todo mundo quer fechar. Deus faz o seguinte: eu vou te dar metade do quadrado. Parece que ele faz isso para confundir, como diz João, né? Vou te dar metade do quadrado. Aí a gente, como humano, a outra metade é essa, não tem dúvida. Aí quando vem a outra metade, pô, mas eu não sabia, eu não vou estar, eu vou estar separado, eu vou só ouvir de longe e tal, né? Essa tá metade do quadrado. Muito bom. Ah, tá ali. Tá aqui, ó. Ali eu botei em cima da mochila do Samuel. Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por esse momento que podemos estar juntos aqui, compartilhando a tua palavra. Renovando a nossa fé, fortificando, dando ânimo pra gente. Muito obrigado. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, que o Senhor possa também nos levar em segurança para casa, né? Porque teu filho já tinha orado, não peço que os tire do mundo, mas que nos livre do mal. Então, no nosso plano, nos livrar do mal, pelo menos a gente consiga chegar em casa em segurança no dia de hoje. E amanhã o Senhor é que sabe. Muito obrigado, Senhor. Amém. Obrigado pelas suas misericórdias que permitiram que estivéssemos aqui hoje. Obrigado pela sua obra naquela cruz, Senhor.